Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, nós vamos fazer um resumo aqui sobre a lei de Deus em Hebreus, tá bom? E nós vamos partir para Gálatas, né? Em Gálatas fala sobre a lei de Deus. E é muito incrível, né, esse estudo sobre a lei de Deus, para que você não seja enganado, né, por esses homens de teologia, de faculdades, que falam que a lei de Deus foi abolida, que você não precisa mais guardar a lei de Deus. Você nunca mais vai ser enganado por ninguém. Então, aqui no canal YouTube, você tem 6 vídeos, né? 6 vídeos completos sobre a lei de Deus, tá bom? Vamos lá. Nós vamos partir aqui para Hebreus 7, tá bom? Eu vou botar aqui na tela para vocês acompanharem aí. Deixa eu botar na tela aí, viu? Espera aí. Vou botar aqui na tela, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se é isso aqui. Não é esse não. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Eu vou fazer aqui o resumo sobre, né? Deixa eu ver se é isso aqui. Então tá aqui. Então, como vocês estão vendo aí, aqui nós temos Hebreus 7. Aí nós vamos partir para o versículo 17, tá bom? O versículo 17. Quero que você me acompanhe aí. Deixa eu ver se é aqui. Não, não é aqui. É aqui. Pronto, vamos lá. Vamos ler aqui o versículo 17, tá bom? Vamos lá. Olha só. Acompanha aí na tela, ó. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de suas fraquezas e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Bom, amado irmão, como vocês estão vendo aqui, revoga-se a antiga, né, ordenança, né? Porque aqui está falando sobre sacerdote, a ordenança dos sacerdotes, tá certo? Não vá se confundir que a lei de Deus foi, né, abolida, tá bom? Aqui está falando apenas de ordenança, está falando sobre sacerdote, ok? Vocês acompanham o vídeo aí que eu leio todo o contexto mostrando aqui, porque aqui está falando sobre questão de sacerdote. Então, aquela ordenança, quem só podia ser sacerdote só era da tribo de Levi. A ordenança que só podia ser sacerdote era apenas da tribo de Levi. Então, essa ordenança ela foi abrogada, tá bom? Então, eles pegam esse texto e dizem que ali foi abolida, né? Que fala mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu ver. Revoga a anterior ordenança. Aqui está falando sobre sacerdote, não é sobre leis, né? Então eles pegam esse texto aqui e falam que a lei foi abolida de Moisés e não sei o quê, tá? Vamos lá. Olha, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se produz esperança superior pela qual nós chegamos a Deus. Então, amados irmãos, a lei, como eu falei, a lei, ela nunca aperfeiçoou ninguém. Ok? Mas a lei de Deus, você veja aqui, a lei de Deus, ela gera esperança pela qual nós chegamos a Deus. Então, a lei de Deus, ela gera esperança pela qual nós chegamos a Deus. Ok? Então, todos aqueles que chegam a Deus são aqueles que obedecem, né, o mandamento do Senhor, a lei do Senhor, tá bom?
Bom, vamos aqui. Continuar aqui. Deixa eu botar na tela aí. Deixa eu botar na tela, ok? Peraí. Deixa eu botar na tela aí. Aqui. Nós vamos agora aqui para o versículo, né? Deixa eu ver. É o outro. Vou botar o outro aqui. Eu acho que esse aqui, deixa eu ver se é esse. Não. Deixa eu procurar aqui, certo? Espera aí. É o 26, né? Deixa eu ver aqui. Já está chegando perto aqui. Deixa eu botar a Bíblia aí para vocês acompanharem a Bíblia. Aí. Pronto, ok. Vamos lá. Vamos partir aqui para o versículo 26, tá bom? O versículo 26, que diz assim, ó. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este é santo e culpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Que não tem necessidade, peraí, rapidinho aqui, peraí. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Como vocês podem ver, como eu falei para vocês, né? Como eu falei para vocês aqui, porque a lei constitui sumo sacerdote, certo? Porque a lei constitui sumo sacerdote aos homens, sujeito à fraqueza, ok? Então, esse texto aqui, que eu acabei de ler para você aqui, no versículo 17, né? Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza. Então, a ordenança sobre a lei de sacerdote, de constituir sacerdote. Então, ok? Está aqui, ó. Porque a lei constituiu o sumo sacerdote aos homens, sujeito à fraqueza. Tá bom? Vamos lá. O que eu quero aqui é o 35. Vamos partir aqui para o versículo 35. Deixa eu ver aqui. O 35, acabei me perdendo aqui. Peraí. É o 10. Então, tá aqui, vamos lá. Hebreus 10. Vamos lá, deixa eu botar aí na tela aí. Que é Hebreus 10, tá? Hebreus 10 e versículo 35. Versículo 35. Deixa eu botar aí na tela para vocês acompanharem. Versículo 35. Deixa eu ir atrás dele aqui para botar aí para vocês acompanharem. Não é esse. Cadê você? Peraí. Deixa eu ver se é esse aqui. Pronto, aqui. O 35 está aí na tela para vocês, tá? O versículo 35 que diz assim, ó. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tem necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vocês compreendem, irmão? Vocês compreendem aqui, irmão? Tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, aqueles que não fazem a vontade de Deus, não vai alcançar a promessa da salvação. Você compreende? Então, você veja a necessidade de nós perseverar até o fim, guardando os mandamentos de Deus, guardando a lei de Deus, obedecendo a Deus até o fim. Você veja aqui. Alguém pode perder realmente a salvação? Claro que sim. Né? Que história é essa que não precisa perseverar para obter a promessa da salvação? Irmãos, o texto está aqui para você. Olha, acompanha aí na tela, tá?
Acompanhe mais uma vez aí na tela. No versículo 35, tá? Hebreus 10, versículo 35, ó. Não abandonei, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tende necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Compreende, irmão? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Vocês compreendem, irmão? Todavia, o meu justo viverá pela fé. Né? Aí que história é essa que não existe justo? Os falsos mestres, ele fala que não tem justo na terra. Ninguém é justo. E esses homens estão vivendo que fé? Então ele não tem nenhuma autoridade para falar de fé, porque ele não está vivendo a fé. Ele não está vivendo a fé, porque a Bíblia diz que os justos viverá pela fé. Somente quem é justo diante de Deus vai viver a fé verdadeira. Agora, esses que dizem, eu não sou justo, né? Eu não sou justo. Então, esses aí, irmão, nunca viram a Deus. Eles não vivem pela fé. Eles vivem pela fé terrena, nas coisas do mundo, nas coisas carnais, em suas paixões. Tá bom? Que história é essa que não existe justo, né, irmão? Bom, vamos lá. Nós vamos agora partir para o 39, tá? O versículo 39. Deixa eu ver aqui. O 39 está aí na tela. O 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vocês compreendem, irmão? Vocês compreendem, irmão? Somos da fé para a conservação da alma. Então, nós temos que conservar a nossa salvação pela fé e obra. Ok? A fé de você acreditar na vinda de Cristo, acreditar em Deus, acreditar na verdade da Bíblia Sagrada. Você tem que manter essa fé até o fim. Agora, se você perde a sua fé, acaba tornando incrédulo, né? Se tornando incrédulo, não acredita mais na vinda de Cristo, não acredita mais na Bíblia Sagrada, você vai perder a sua esperança e a sua salvação. Compreende? Então, eu quero dizer para os irmãos que todas as provas que a pessoa realmente perde a sua salvação, a sua esperança de ser salvo, eu já estou mostrando para vocês versículos chaves para vocês, tá? Nos vídeos do tema aí sobre a lei de Deus, ok? Vamos lá. Eu quero botar esse aqui, deixa eu ver. Tem uma parte aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu ver. Bom, deixa eu olhar aqui rapidinho aqui. Deixa eu olhar aqui rapidinho, tá, irmão? O 26. Vamos lá, deixa eu botar na tela aí para vocês. Vou botar na tela aí o 26 para você acompanhar o quanto é incrível. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui o 26. Deixa eu ver aqui se é esse, não. Mas devagarzinho a gente pega lá o 26. Também não. Espera aí. Deixa eu ver se é esse. Também não. Deixa eu ver aqui isso aqui. 29, tá chegando perto. Aqui. Vamos ver isso
isso aqui. Não, aqui não. Vamos voltar um pouco para aqui. Ok, aí, ó. Pronto, aqui. Vamos lá, tá? Olha, me acompanhe na tela, ok? Aqui é apenas resumo sobre Hebreus, tá? Olha só. Me acompanhe na tela. Hebreus 10, versículo 26, ó. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, vingador preste a consumir os adversários. Ok, amados? Então, como vocês estão vendo aí na tela, no versículo 26, Hebreus 10, versículo 26, uma pessoa, ela conhece a verdade. Ela conhece a verdade de Deus. Que ela não pode mais viver no pecado, na prática do pecado. Ela não pode viver pecando. Aí depois ela se desvia e começa a voltar aos seus pecados, né, voluntários. Ela volta a ser escrava do pecado. Então, se ela não se arrepender, voltar para Deus, juízo de fogo, né, para ela. Como você viu no texto aqui. Aí, como é que o Rodrigo Silva, né, o adventista Rodrigo Silva, ele fala que ninguém irá para o inferno por causa do seu pecado, irmão. Que doutrina de demônio é esta que o Rodrigo Silva ensina para as pessoas? Você está vendo aqui? Os que voltam a praticar o pecado vai cair no lago de fogo, se não se arrepender. Você compreende aqui, ó? Por causa do seu pecado, se continuar no pecado, se morrer no pecado, juízo de fogo virá para essas pessoas. Por causa do pecado, claro que sim, vai para o lago de fogo. Compreende? Então temos que ter cuidado, irmão, com esses falsos mestres e teólogos adventistas. Ok? O versículo 28, ó, o versículo 28 está aí na tela. Olha só. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgai-vos, será considerado digno aquele que calcou aos pés ao Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez. O Senhor julgará o seu povo. O Senhor julgará o seu povo. Tá certo? Vocês estão vendo aí? Compreende, irmão? Vocês compreenderam, irmão, a verdade que está sendo dita para vocês? Castigo para quem violar a lei de Moisés. Compreendeu? Que história é essa? Que a lei foi abolida, que a lei foi anulada. Que história é essa? Pelo amor de Deus, irmão. Temos, irmão, que ler a Bíblia. Conhecerei a toda a verdade e a verdade vos libertará. Então, aqueles que estão no engano, dizendo que a lei foi abolida, aprendeu assim dos lobos, dos gananciosos, pastores de teologia, que vendem a palavra de Deus para ensinar. Vocês que aprenderam assim, vocês estão vendo a verdade a partir de agora. Ai daquele que violar, anular a lei de Moisés. Mais castigo severo em dobro, castigo mais severo em dobro, é quem calcar ao pés
de Jesus. E você já vê a resposta ali. Aqueles que conheceu a verdade, se desviou e agora está falando mal de Deus, falando mal de Jesus. Esses aí, a Bíblia está falando desses que voltaram as costas para Deus. Compreende? Então está aqui, irmão, para você. Então, cuidado com esses doutores da lei, com esses falsos mestres que estudam várias Bíblias, que estudam vários livros, para ensinar para vocês que a lei de Moisés foi abolida. Pelo amor de Deus, irmão. O que esses homens estão fazendo com a verdade da Bíblia? Querendo modificar esses falsos mestres, calvinistas, né? Estão querendo modificar a Bíblia Sagrada pelo seu oral, falando da sua opinião. Irmão, é triste. Só vão ser salvos aqueles que confirmam a verdade que está na Bíblia. Aqueles que vão seguir a verdade que está na Bíblia até o fim. Tá bom? Então, irmão, não perca o oitavo vídeo, né? O oitavo vídeo sobre a lei de Deus em Gálatas, ok? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês. E aqui é apenas um resumo, tá? É apenas um resumo sobre Hebreus, tá bom? Então, anote em seu caderno, capítulo, versículo, para você estudar, para você ser testemunha, você mesmo, lendo a Bíblia Sagrada. E quem vai lhe ensinar a entender a Bíblia é o Espírito Santo. Não é livro de ninguém que vai fazer com que você interprete a Bíblia Sagrada. Porque muitos desses que estão aprendendo a Bíblia com apologética, com hermenêutica, hemologia, pelo amor de Deus, esses homens inventam coisa. Não, irmão. Quem ensina você a Bíblia Sagrada é o Espírito Santo. O que eu aprendi não foi dos homens, foi do Espírito Santo, lendo a Bíblia Sagrada. Os ensinamentos do Espírito Santo, o ensinamento do Espírito Santo já está na Bíblia Sagrada. Deus apenas vai lhe dar sabedoria, o dom de você entender o que já está escrito pelo Espírito Santo, falado pelos apóstolos. Compreendeu? Tá bom? Então eles inventam essa coisa que você tem que aprender a Bíblia com apologética, hermenêutica, que não sei o quê, para poder vender a palavra de Deus para você. Para eles quererem ensinar a você, você tem que pagar para aprender a palavra de Deus. Que história é essa, irmão? É por isso que eles inventam essa coisa. Como entender a Bíblia? Como entender a Bíblia? Aí querem vender. Irmão, é o Espírito Santo que ensina tanto a mim como a vocês. Tem falta de sabedoria, né? Peça a Deus, ok? Então não caia nessa lábia, que você tem que entender a Bíblia com hermenêutica, com exegética, não sei o quê, com hemologia, não sei o quê. Não, não. Esses homens, irmão, estão matando a Bíblia Sagrada com esses estudos de homens, pelo amor de Deus, tá bom? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês e até mais.